Bom, pessoal, então agora a gente vai falar dos governos soviéticos na Guerra Fria. Eu vou pular o Stalin, porque a gente já falou bastante do Stalin anteriormente, e também não vou falar de todos, vou falar daqueles mais importantes para a gente pensando nas provas, né? Enem, paz, tá? Então, um cara que você precisa saber, conhecer bem, é o Nikita Khrushchev. O Nikita Khrushchev é o sujeito que assume logo depois do Stalin. O Stalin morre em 53, tem uma disputa entre ele, Beria e outros, mas o Khrushchev é o cara que se firma depois do Stalin, e uma das coisas que ele faz imediatamente é a denúncia do Stalin. Né? Então, ele, no Congresso do Partido Comunista, ele fala que o Stalin. É, ele denuncia os crimes do Stalin. Eu tenho até aqui um trecho do discurso dele, vou ler para vocês verem exatamente do que se está falando. Né? Ele fala: é claro que o Stalin mostrou em toda uma série de casos sua intolerância, sua brutalidade, seu abuso de poder. Em vez de provar sua correção política e mobilizar as massas, muitas vezes ele escolheu o caminho da repressão e aniquilação física, não só contra os inimigos reais, mas também contra as pessoas que não tinham cometido qualquer crime contra o partido e o governo soviético. Aqui vemos nenhuma sabedoria, mas apenas uma demonstração da força brutal que outrora tão alarmou Lenin. Outra coisa que ele fala é: o Stalin descartou o método leninista de convencer e educar. Ele abandonou o método de luta ideológica em favor da violência, repressões em massa e terror. Então, Khrushchev vai tentar fazer uma desestalinização do governo soviético, e ele vai ser, em certa medida, bem sucedido. O Stalin também é um cara que vai tentar fazer a coexistência pacífica. Então, o que significa isso? Olha, a gente tem que viver juntos, as superpotências, né, porque uma guerra entre nós ela levaria ao o que eles chamavam na época de MAD, Mutual Assured Destruction. Então, é uma destruição mútua assegurada. Então, olha, a gente não quer uma destruição mútua assegurada. Então, a gente precisa conviver pacificamente. E aí ele vai encontrar o Eisenhower, tá? Então aqui é o Eisenhower lá no canto esquerdo ali, ele, o Eisenhower, ele e o Nixon, que era vice-presidente do Eisenhower e depois se tornou presidente, como a gente viu no outro vídeo também, foi presidente dos Estados Unidos, mas ele também foi vice do Eisenhower. Ele e o Kennedy, que vocês estão vendo ali, e a famosa foto dele com o sapato na mão, que é uma montagem, né? Que ele bateu o sapato numa reunião da ONU. Ele, de fato, parece que tirou o sapato e bateu, mas ninguém conseguiu tirar essa foto, mas fizeram essa montagem. Mas esses encontros do Khrushchev com os presidentes americanos, com vice-presidentes americanos, mostram, então, um pouco dessa ideia da coexistência pacífica, de que, olha, a gente precisa conviver juntos, então vamos lá. Agora, cuidado, porque isso não implica dizer que durante o Khrushchev foi um momento de paz, né? de tranquilidade. Né? Durante o Khrushchev houve momentos muito quentes da Guerra Fria, como a Revolução Cubana, em 59, que quando Cuba acaba abraçando, né, o socialismo e se alinhando com a União Soviética um pouco mais tarde. O Muro de Berlim, a crise de Berlim, que vai levar ao Muro de Berlim em 61, também foi um momento muito quente da Guerra Fria, e, claro, a crise dos mísseis, o momento mais próximo que o mundo esteve de chegar numa guerra nuclear. Então, apesar da coexistência pacífica, houve muitos momentos quentes da Guerra Fria com o Khrushchev. Outro ponto importante é que não é porque o Khrushchev fez a desestalinização que ele também não fez algumas perseguições. Ele fez. E que ele também não agiu com mão de ferro quando precisou. Então, a Revolução Húngara teve também a polonesa na mesma época, tentativas de saírem um pouco do tipo de socialismo que era defendido e pregado pela União Soviética, e essas tentativas elas foram barradas pelo Khrushchev e depois, vocês vão ver também, foram barradas pelo Brezhnev. Aliás, já que estamos falando do Brezhnev, vamos a ele. O Brezhnev é o próximo, né, líder importante. O Brezhnev também, no começo do seu mandato, se a gente pode falar assim, ele dividiu um pouco o poder com Alexei Kosygin, que era o primeiro secretário, e que era uma espécie de primeiro-ministro,
e o Kosygin vai tentar fazer uma modernização do setor produtivo soviético, que precisava fazer isso desde do Stalin, né, dos seus planos quinquenais, que a União Soviética, né, principalmente essa indústria, o setor produtivo, andava um pouco desatualizado. Então precisa fazer essa modernização. Quando vem a Revolução Tcheca de 68, a tentativa, a Primavera de Praga, o Kosygin perde um pouco de poder, e aí a partir de 68 o Brezhnev de fato se torna o grande líder soviético desse momento. Sobre o Brezhnev e a Guerra Fria, é muito importante a gente lembrar da doutrina Brezhnev. A doutrina Brezhnev é aquela doutrina que ela se manifesta um pouco em 68, que assim, olha, a gente não vai realmente tolerar nenhuma dissidência no bloco socialista. Então, muitos chamam até essa doutrina de doutrina da teoria da soberania relativa. Então, se você está no bloco socialista, a sua soberania é relativa. Você não pode fazer o socialismo de qualquer jeito. Você precisa fazer o socialismo seguindo aqui os padrões soviéticos ditados pelo Partido Comunista Soviético. Tá? Também é interessante notar que durante o governo do Brezhnev, que o Sindicato Solidariedade começa lá na cidade de Gdansk, na Polônia. Esse sindicato, que foi liderado pelo Lech Wałęsa, vai ser talvez o grande responsável, o início do fim da União Soviética, né? Então, por isso que é um ponto marcante saber que esse sindicato começa ali em Gdansk durante o próprio governo do Brezhnev. Aqui a gente tem uma foto icônica do Brezhnev com o presidente da Alemanha Oriental, Erich Honecker. Eles estão se dando um beijinho na bochecha, mas o ângulo que a foto pegou parece uma outra coisa. E aí, quando vocês forem a Berlim, vocês vão ver muito esses imã de geladeira, cortina de box, né, de banho, mural pintados com esse famoso beijo, então, do Brezhnev com o Erich Honecker, certo? Então essa é a foto e essa é a imagem da foto. Bom, o outro líder que vai surgir ali depois é o Andropov. O Andropov dificilmente cai em provas, se for cair alguma coisa dele, é lembrar que como o Reagan está nos Estados Unidos nesse momento, então aumentam as tensões com os Estados Unidos, e também tem um voo da Korean Airlines que é abatido por um avião soviético. Esse voo entra no espaço soviético por engano, ele entra a 500 km na União Soviética, e os soviéticos acham que é um avião espião americano e abatem sem sequer perguntar o que era aquele voo. E isso gera uma crise diplomática, imagina, gigantesca. O avião tinha saído de Nova York, tinha congressista americano dentro do avião, então é um momento bastante delicado, digamos assim, da Guerra Fria. E aí a gente tem o Chernenko, que é o último desses, também são bem velhinhos, né? Esses dois aqui, o Andropov e o Chernenko. Então isso também é chamado de geritocracia, que é o governo dos velhos. Vocês lembram quando vocês estudaram lá na primeira série Esparta, né? Tinha a Gerúsia, que era uma assembleia dos anciãos. Então, Geros, né? Gerúsia, geritocracia, velhos, né? Então, são os membros mais velhos do governo. E o que acontece de importante no governo do Chernenko? Bom, eles boicotam a Olimpíada de Los Angeles. Mas os soviéticos boicotam a Olimpíada de Los Angeles porque antes os americanos tinham boicotado as Olimpíadas de 80 em Moscou. Então, lembra que estava numa detente, né, com o Nixon e tal, então, né, cooperação. Agora, porque o Reagan assume, a gente vai ver que isso vai voltar a ficar mais acirrado. Então, tem boicotes, tem isso, tem aquilo, e aí a gente vai caminhando para o fim da Guerra Fria. Os próximos governantes serão, pelo lado soviético, o Gorbachev, e pelo lado americano, o Reagan. Mas esses caras são muito importantes, então eles merecem um vídeo só para eles. Então eu vou parar agora por aqui, tá bom? É isso.